bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar por que as situações se repetem. São vários os motivos que fazem as situações se repetirem. Por exemplo, quando a pessoa tem atitudes certas em relação àquilo que ela quer, e então ela tem sempre aquelas mesmas atitudes e ela está sempre tendo os mesmos resultados bons. Ou o contrário, a pessoa está equivocada em relação a algo que ela quer, ela não está percebendo que aquilo é ruim, então ela, por exemplo, insiste em algo e aquilo é ruim e ela está sempre insistindo naquilo ou nas mesmas coisas que são iguais, aquelas coisas que ela sempre escolhe, tipo a pessoa que tem o dedo podre, então ela vai ter sempre aqueles mesmos resultados ali. Pode ser também uma pessoa que ela está focada em algo, então ela vai fazer as atitudes dela em relação àquilo, ela vai ter resultados negativos por um tempo, mas depois de tanta insistência, essa pessoa vai conseguir ter um resultado daí para frente bom, porque ela insistiu mesmo tendo, né, situações repetidas desfavoráveis ali. Mas além disso, também tem outras situações que se repetem quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, quando ela está preocupada, né, em fazer as coisas que agradam a ele. E temos esse exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Davi. Ele lutou com o urso e com o leão, e depois Deus deu de presente uma situação maior ali, porque Deus viu que ele tinha capacidade, né, de lutar ali, de vencer, né, porque ele já tinha aquelas experiências. Então ele lutou contra o Golias e venceu por causa da fé que ele tinha. E o que dava fé para ele foram aquelas situações repetitivas que ele teve, por exemplo, de lutar contra o urso e o leão, e ele venceu os dois. Então, com a mesma fé e com a mesma determinação, ele viu aquela oportunidade que se colocou ali para ele, né, para todas as pessoas, mas ele viu que ele tinha fé por causa das experiências que ele teve com Deus. Eu, na minha abençoada perseguição cristã, foi a mesma coisa, por isso que eu já andei contando uns vídeos para vocês, para poder depois explicar isso aqui, né? Porque são vários vídeos e eu vou explicando as coisas que eu falo aqui, que todas elas têm base bíblica. E aí vocês vão sabendo, né, o que eu quero dizer. Então a pessoa, ela tem aquelas atitudes de fé ali, ele vai percebendo a pessoa e ele vai colocando oportunidades da pessoa poder ali fazer as coisas que agradam a ele, porque ele usa as pessoas, né, quando ele quer fazer as coisas, né, em relação às outras, né, que no caso de Davi, aquele Golias ali, né, aquele gigante, estava afrontando ali as pessoas, né, as pessoas de Deus, as pessoas que representavam as pessoas legais, as boas, né, então ele estava afrontando e ali, né, teve pessoas tentando desanimar ele, ele não deu importância àquelas palavras ali e ele ouviu então as oportunidades que ele ia ter em relação àquela vitória lá, porque ele já tinha experiência, então ele sabia que ele ia vencer, né, porque também a pessoa, ela junta as experiências que ela tem, né, com então o poder de Deus ajudando a pessoa nas situações. E foi isso que Davi viu. Então Deus, ele faz isso também com a gente. Ele vai vendo as atitudes de fé que a gente vai tendo, né? Que ele observa também a personalidade da pessoa. Não basta a pessoa dizer que ela crê em Deus ou que, né, ela tem que ter uma atitude ali que vá, né, mostrar assim que ela é uma pessoa que é diferenciada em relação à fé. Por isso que a pessoa tem que começar aos poucos, né, como eu digo para vocês, né, por exemplo, quando a pessoa tem algum pedido, ela faz esse pedido para Deus, né, para Jesus, e ela fica observando o resultado. E com essas atitudes, com esses resultados que vão acontecendo, conforme eu já expliquei nos vídeos anteriores, que a pessoa, né, deve se encaixar naquilo ali para ela garantir o resultado dela, né? Então quem quiser saber isso, assiste os vídeos anteriores a esse, né? Então a pessoa vai saber que ela vai ali ter ali atitudes em relação às situações da vida dela que vão acontecer do jeito que ela quer, porque ela pede a ajuda de Deus.
E aí ela vai formando a fé dela, né? E ela vai ficando cada vez mais fortalecida. E depois, né? Se Deus quiser que ela seja usada para ela alcançar os objetivos dela e também, né, agradar a Deus e alcançar os objetivos dele também, né? Porque através de Davi foi que, né, houve aquela luta ali, eles venceram e não ficaram, por exemplo, escravos daquele outro povo ali que estava afrontando, usando aquele gigante ali que se achava, mas diante de Deus não adianta. Então a pessoa pode usar isso também nas situações da vida dela, né? E isso aí é em relação à fé que a pessoa tem em Deus. E depois disso, então a pessoa acaba sendo beneficiada, porque eu, na minha vida particular, eu estou sendo muito beneficiada, porque é exatamente isso que Deus faz com a pessoa quando ela tem fé, e é a própria pessoa que vai fazendo isso acontecer, como eu já disse para vocês, né? Se a pessoa for pedindo ajuda dele, se encaixar naquilo que eu falei, né, naquele comportamento ali que eu disse, ela vai ter esses resultados por causa de que eu sempre agi assim e aconteceu, e foi Jesus que me deu os resultados. Então depois a pessoa vai colher ali os frutos, né, as coisas boas que Deus ele vai fazer na vida da pessoa. Eu fiquei firme na minha abençoada perseguição cristã, né, fiz a vontade de Deus, lutei por essa causa aí, né, que Deus está dando os resultados espirituais em relação à causa, e também, né, na minha vida particular. E eu vou depois fazer um vídeo, né, falando mais sobre isso, mas é isso que Deus faz quando a pessoa, né, vai se chegando a Ele, e é por isso que eu digo para vocês fazerem as coisas que eu digo aqui, que vocês vão se dar muito bem, né, e é essa a trajetória certa que uma pessoa, né, de Deus deve ter. E a pessoa que não tem relacionamento com ele, né, vai se beneficiando disso que eu digo, que Deus ele atende, porque ele me atendia, né? Então eu vou contando no decorrer dos vídeos para vocês. Inscrevam-se no canal, né? Deixe o seu like e também comente. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo, tchau!